A noite começava a descer sobre a terra de Gosém, no Egito, quando de súbito, de todas as casas, partiram os balidos de cordeiros sendo mortos. Em cada casa, um homem segurava uma vasilha cheia do sangue do cordeiro e aspergia o sangue com hisopo nas ombreiras e vergas das portas. Dentro de poucos minutos, toda a comunidade israelita se tornou uma comunidade de sangue. Chegada a noite, todos os membros de todas as famílias em cada casa uniram-se, prontos para uma longa viagem, e puseram-se a comer carne assada dos cordeiros sacrificados. Comiam tudo, desde a cabeça até as pernas e intestinos. No meio daquela noite, todos os lares egípcios ficaram transtornados. Ouviram-se gritos pela terra toda. O primogênito de cada família egípcia havia morrido, desde a casa de Faraó até as casas mais humildes de seus servos. Todas as famílias lamentavam a perda de seu primogênito. Aterrorizado, o rei do Egito, Faraó, procurou Moisés e lhe ordenou que levasse embora todos os israelitas, que deixassem o Egito de imediato. Os israelitas se reuniram e abandonaram o Egito, partindo para Canaã, a terra que Deus havia prometido a seu pai Abraão há mais de 400 anos. Quando saíram do Egito, uma grande coluna de nuvem apareceu diante deles, a qual se transformava em uma coluna de fogo à noite, conduzindo o povo através do deserto. Esse relato do que aconteceu quando os israelitas saíram da terra do Egito é um tipo simbólico dos cristãos que abandonam este mundo pecaminoso e marcham na direção do reino de Deus. Através da história do êxodo dos filhos de Israel, nós cristãos podemos aprender a viver com máximo sucesso ao contatarmos como Deus providenciou tudo para os israelitas e como o Senhor tratou deles. As experiências deles são símbolos de nossas experiências cristãs hoje. Primeiramente, vamos examinar o significado da aplicação do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O cordeiro, em Êxodo, é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando recebemos o sangue de Jesus, pela fé, e o aplicamos às portas de nosso coração, somos libertados do poder da morte e de Satanás, porque o sangue de Jesus nos proporciona remissão de pecados. Diz a Bíblia que todos nós pecamos e decaímos da glória de Deus. Portanto, quando cremos no sangue de Cristo e o aplicamos aos nossos corações, somos purificados de todos os nossos pecados e iniquidades. Assim, aos olhos de Deus, é como se jamais houvéssemos pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda mancha de pecado e constitui um refúgio contra o julgamento vindouro de Deus. O terrível julgamento de Deus sobrevirá à humanidade quando Jesus Cristo voltar a este mundo. Neste dia, todos quantos morreram sem conhecer a Cristo como Salvador deverão comparecer diante do tribunal de Deus. Certa vez, 3 caçadores foram caçar nas montanhas, mas um violento incêndio irrompeu na floresta e ameaçava queimar tudo. Os 3 caçadores, atarantados, não sabiam o que fazer. Um deles subiu a uma árvore. O segundo acreditava em suas pernas e pôs-se a correr. O terceiro caçador, sozinho, pôs-se a imaginar o modo pelo qual salvaria a própria vida. Sobreveio-lhe um pensamento de repente, como um raio. Apanhou um fósforo
e iniciou um incêndio ao seu redor. À medida que o fogo ia queimando tudo, ele pulou para o centro, já queimado, e ali permaneceu, enquanto o fogo alastrava para longe dele em todas as direções. Quando o fogo do primeiro incêndio atingiu a área em que se refugiara o primeiro caçador, no alto de uma árvore, as chamas envolveram a árvore e o homem morreu queimado. O incêndio logo alcançou o homem que havia fugido correndo, e esse também morreu queimado. O terceiro caçador salvou-se, porque permaneceu em segurança na área da terra que se queimara antes. Esta historieta ilustra nossa salvação eterna. Algumas pessoas querem salvar suas almas, e para isso arranjam árvores e nelas sobem. Há as árvores de filosofia humana, da religião, do esforço próprio, mas nenhuma delas pode salvar alguém. Outros estão correndo, pensando que a velocidade é salvaguarda de suas vidas, mas serão apanhadas pela morte e pelo julgamento. Há, entretanto, um lugar como aquele que foi queimado antes de ser atingido pelo incêndio, dentro do qual o terceiro caçador ficou protegido, e por onde o julgamento já passou, porque Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. O julgamento de Deus caiu sobre ele, de modo que o Filho unigênito de Deus sofreu a morte na cruz do Calvário. Pelos seus sofrimentos, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. O julgamento de Deus passou por cima dos sofrimentos de Cristo. Quando colocamos nossa vida em suas mãos, ficamos num lugar que o julgamento de Deus já atingiu. Se não formos para o seio de Cristo, não há lugar para nós onde possamos ser protegidos do julgamento de Deus. O sangue de Jesus Cristo também nos livra da escravidão de Satanás. Satanás mantém as pessoas sob escravidão mediante o pecado, mas desde que tenham sido perdoadas e recebido a justiça de Deus como dádiva do Pai Celeste, Satanás não tem nenhum direito, desculpa, para apanhá-las de novo sob sua escravidão. Quando uma pessoa se torna cristã e recebe esse conhecimento, livra-se imediatamente das correntes de Satanás e se livra da escravidão do pecado. É por essa razão que precisamos aplicar o sangue de Jesus às portas de nosso coração e mantê-lo ali, a fim de impedir que Satanás venha tocar em nossa vida. Da manhã até a noite, deposite sua confiança e fé no sangue de Cristo, porque esse sangue é a única proteção contra o julgamento vindouro de Deus, bem como contra os ataques satânicos. Em segundo lugar, os israelitas comeram a carne do cordeiro. O cordeiro havia sido assado e devia ser comido com ervas amargas e pão sem fermento. Esse pão era o símbolo dos sofrimentos de Cristo, suas dores agudas e provações amargas. Foi exatamente por essas experiências que Jesus passou há quase 2000 anos atrás. Ele caminhou até o Gólgota e foi pregado numa cruz. Foi levantado entre o céu e a terra durante 6 horas, passando por grande sofrimento. E na maior agonia ele clamou: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo sofreu as mais horrendas dores, e seu sofrimento foi tipificado no ato de os israelitas comerem o cordeiro pascal com ervas amargas e pão sem levedo. Hoje, quando constatamos quanto sofreu o Senhor para nos libertar, deveríamos chorar de tristeza
e com amargura no coração arrepender-nos de nossos pecados e nos tornarmos como pão sem levedo. O pão sem levedo significa que devemos purificar nossa vida, confessar nossos pecados, andar sem pecado, vir a Jesus Cristo e participar de sua carne. Como podemos comer a carne de Cristo? Jesus disse no Evangelho de João que se quisermos ter vida, devemos comer sua carne e beber seu sangue. Muitos judeus, depois de ouvir esse sermão, deixaram de seguir a Cristo, visto que não podiam aceitar esse tipo de ensino. Mas a Bíblia nos diz, em João, capítulo 1, verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim é que a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando essa palavra tornou-se carne, ela se tornou Jesus. Portanto, a palavra escrita é a carne de Cristo e devemos alimentar-nos da palavra de Cristo. Diz de novo a Bíblia em João 6,51: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Portanto, como você vê, Jesus está dando-nos sua carne, a saber, a palavra de Deus. A ordem aos israelitas era que comessem toda a carne assada do cordeiro, de modo que pudessem adquirir forças para atravessar o deserto. Se nós quisermos ter forças que nos possibilitem atravessar o deserto deste mundo, com todo sucesso, com todas as vitórias, precisamos comer a palavra de Deus de modo regular. Assim como os israelitas jamais poderiam reunir forças para atravessar o deserto vitoriosamente, sem que primeiro tivessem comido a carne do cordeiro pascal assado, assim também não há vitória para o cristão que não se alimenta com regularidade das Sagradas Escrituras. Por que é necessário que se leia continuamente a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos purifica. Diz a Bíblia em João 15, 3 e 4, Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Se você não receber purificação constante da parte do Senhor Jesus, você perde seu poder e o direito de habitar no Senhor. Para habitar em Cristo constantemente, precisamos estar limpos. E para limpar nossa vida, precisamos ler a palavra de Deus com regularidade. A palavra penetra em nosso coração, mostra-nos a nossa situação, e enquanto confessamos nossos pecados, somos renovados, purificados pelo sangue. A palavra também cura. Diz-nos a Bíblia no Salmo 107, 20, enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Muitas pessoas doentes em hospitais e em seus lares me pedem que eu vá até elas e lhes imponha as mãos para que fiquem curadas. Todavia, se não aceitam o Evangelho, não me dou ao trabalho de ir até essas pessoas, porque não sou eu quem cura, é a palavra de Deus falada pela minha boca. A cura vem mediante a palavra, e nós estamos pregando a palavra que cura. Não somos curandeiros. A palavra de Deus é o poder do Espírito Santo e que realizam a cura. Se constantemente meditarmos na Bíblia e dela nos alimentarmos, ela purificará
e curará nossas vidas físicas e espirituais, bem como resolverá nossos problemas domésticos, profissionais e pessoais. Leia a palavra e mantenha a cura em seu coração, em seu corpo e em sua alma, bem como em seu lar e na sua vida diária. A palavra também pronuncia sabedoria e julgamento. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando passamos pela vida, neste mundo, com frequência nos sentimos como que cegos, ou como se estivéssemos num beco sem saída. Recebemos luz e sabedoria ao lermos a palavra de Deus. Se você ler a palavra e meditar nela com regularidade, o Espírito Santo revelará a você o profundo significado das Sagradas Escrituras e partilhará com você a sabedoria e a luz. Isto o capacitará a desenvolver o tipo certo de julgamento decisório e a ter a sabedoria de quem vive vitoriosamente nesta vida. A palavra de Deus nos dá nutrição espiritual, de tal modo que crescemos em Cristo. Nenhum pai ou mãe deseja que seu filho sofra subnutrição e não cresça. Deus quer que você continue a crescer na graça e se torne um gigante espiritual em Cristo. 1 Pedro 2,2 diz o seguinte: Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Assim, se com toda a sinceridade desejamos o leite da palavra e comemos a palavra, esta se torna nosso nutriente, alimento de nossa alma, e crescemos espiritualmente, e nos tornamos mais fortes no Senhor Jesus Cristo. Assim como os israelitas receberam a ordem de comer toda a carne do cordeiro, desde a cabeça até as pernas, Deus também nos pede que comamos toda a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, do Gênesis até o Apocalipse. Se pudermos digerir a palavra de Deus, cresceremos espiritualmente, ficaremos mais fortes e poderosos. Em terceiro lugar, quando os israelitas saíram do Egito, de imediato, uma coluna de nuvem apareceu diante deles. Durante o dia, a coluna era uma nuvem, e à noite a nuvem se transformava numa coluna de fogo que guiava o povo pelo deserto até Canaã. Quando saímos deste mundo pecaminoso, Deus nos dá uma coluna de nuvem e de fogo, o Espírito Santo, que habita em nosso coração. O Espírito Santo nos conduz todos os dias pelo deserto deste mundo até chegarmos a Canaã celestial, na presença do Eterno. O sol brilhava e aquecia demais os israelitas na caminhada pelo deserto, mas essa coluna de nuvem era uma sombra permanente, protetora, que os abrigava contra os raios do sol, capazes de queimá-los. À medida que vamos atravessando este mundo efervescente, passaremos por provações, tribulações, épocas de problemas capazes de queimar-nos o coração, mas o Espírito Santo é um conforto e uma fonte de alegria e paz. Sem a presença desta sombra protetora do Espírito Santo, que nos protege contra o sol torrido deste mundo, não podemos viver uma vida bem-sucedida. A coluna de fogo também constituía proteção contra quaisquer inimigos que tentassem atacar os israelitas à noite. Quer se tratasse de outro inimigo, representado por outra nação, quer se tratasse de feras do deserto. A coluna de fogo iluminava os israelitas. Ninguém e nada poderia penetrar ali sem ser descoberto. O fogo do Espírito Santo, que reside em nós, afasta todos os espíritos maus,
protege-nos contra os ataques de Satanás e permite que descansemos no regaço de nosso Pai Celestial. É por isso que você precisa ter comunhão com o Espírito Santo continuamente, através da oração. Estando você a atravessar este deserto da vida, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita em você, que intercede por você, que ajuda você e o conforta, ensina e orienta. Nunca se esqueça de reconhecer o Espírito Santo e de depender dele. Deleite-se nele sempre, louve sua presença e agradeça a ele a orientação e a força que ele lhe dá. Meus irmãos e irmãs, quando você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você deve conhecer a tríplice provisão do Senhor, em função de você viver uma vida cristã vitoriosa. Se você ficar sem qualquer dessas três bênçãos, vai entrar em dificuldades em sua vida cristã. O sangue e a carne do Cordeiro, mas a coluna do Espírito Santo, são partes integrantes do Evangelho de Cristo. Quando você conhece a verdade e coloca sua fé nessas provisões que Deus preparou, você passa a ter uma vida cristã vitoriosa, poderosa, à medida que vai vencendo o deserto deste mundo. Cerca de 2000 anos atrás, Isaías profetizou o nascimento de Jesus Cristo. Foi uma profecia claríssima, embora feita 600 anos antes de o fato acontecer. Assim disse Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele também profetizou os nomes tremendos que seriam atribuídos a Jesus Cristo e antecipou o ministério maravilhoso que o Senhor haveria de desenvolver. Vamos descobrir o sentido desses nomes dados ao menino Jesus pelo profeta Isaías. Em primeiro lugar, seu nome é maravilhoso. Maravilhoso é uma coisa que causa espanto, grande admiração. Em outras palavras, algo extraordinário, fora do comum. Coloquialmente, maravilhoso significa muito bom, excelente e outras palavras genéricas de aprovação. O nascimento de Jesus foi maravilhoso. Jamais alguém conseguiu fazer alguém nascer de uma virgem sem o concurso de espermatozoides. Jesus Cristo nasceu de uma virgem pelo poder miraculoso do Espírito Santo. Na verdade, o nascimento de Jesus foi tão maravilhoso como toda a sua vida foi maravilhosa. Durante seu ministério de 3 anos, Jesus viveu uma vida dinâmica e maravilhosa. De modo incrível e glorioso, o Senhor salvou pecadores e curou doentes, e sua fama se espalhou por toda a Palestina. Até a morte e ressurreição do Senhor foram maravilhosas demais. Quando ele morreu na cruz, o dia escureceu e um terremoto sacudiu a terra. 3 dias depois, Jesus obteve a vitória sobre a morte e sobre o inferno, ressurgindo de entre os mortos. Sua ressurreição dá esperança e vida eterna a todos nós. Seu nome continua maravilhoso em nossos dias. Quando Jesus entra em nosso coração, faz que nossa vida se torne maravilhosa. Você foi maravilhosamente e gloriosamente salvo, e agora passará a viver uma vida maravilhosa e gloriosa. Você pode esperar bênçãos maravilhosas todos os dias ao lado do Senhor Jesus. Em segundo lugar, o nome de Jesus é Conselheiro. Que quer dizer esta palavra? Conselheiro é a pessoa que fala palavras de sabedoria e de orientação a quem delas precisa.
Quando Jesus veio em carne a este mundo, muitas pessoas o procuravam e receberam dele conselhos. Por exemplo, quando ele conversou com Nicodemos, verificou que esse homem estava totalmente confuso a respeito da salvação. Nicodemos era membro do Sinédrio, um líder erudito. De acordo com a lei judaica, Nicodemos viveu uma vida exemplar, perfeita, mas esse fariseu não tinha certeza de sua salvação. Foi procurar Jesus de noite e, depois de receber aconselhamento da parte do Senhor, entendeu com clareza que podia receber a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. A mulher samaritana constitui outro exemplo. Ela havia tido muitos maridos, mais de 5, e ainda não estava feliz. Sentia uma sede profunda e insaciável em sua mente. Ao chegar àquele poço para tirar dele água, encontrou-se com Jesus, que lhe deu conselhos. Depois da conversa com Jesus, a samaritana recebeu a salvação e ficou cheia de alegria e felicidade. A mulher até abandonou seu cântaro de água, a fim de correr à cidade e ganhar almas para Cristo. Quando conhecemos as vidas dos discípulos de Jesus, notamos que eram pessoas comuns, mas viveram ao lado de Cristo e receberam suas palavras de aconselhamento durante mais de 3 anos. Mediante o ensino e o aconselhamento de Jesus, todas essas pessoas comuns se transformaram em grandes homens e mulheres de Deus. E o curso da história humana mudou para o bem, por causa da pregação desses discípulos. Hoje também precisamos procurar o aconselhamento sábio de nosso Senhor Jesus Cristo, se quisermos viver vidas bem-sucedidas. Onde é que podemos encontrar Jesus Cristo e receber seu aconselhamento pessoal? Não podemos encontrá-lo na carne, mas na Bíblia, pois nela Jesus nos fala hoje. Todas as páginas da Bíblia estão repletas de seu aconselhamento, de modo que, se estudarmos a Bíblia regular e sistematicamente, poderemos receber o aconselhamento vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo está entre nós para levar-nos a Jesus e fazer-nos lembrar de seus ensinos. Quando oramos, podemos ouvir uma voz tranquila e suave, admoestando-nos a recebermos a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. A maior sabedoria neste mundo está em seguirmos os ensinamentos do Senhor, de modo que podemos, assim, viver uma vida vitoriosa, plena de sucesso. Em terceiro lugar, seu nome é Deus Forte. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, segunda pessoa da Trindade Santa, o Deus Forte. Por quê? Porque ele é o Deus forte da criação. A Bíblia diz em João 1,3 que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim é que quando você olha para o céu e procura contar as estrelas brilhantes, ou quando você vai à praia e vê o vasto mar, ou quando você ouve o canto mavioso dos pássaros, ou vê as frutas maravilhosas das árvores, você se lembra de todas as coisas criadas pela mão do Senhor Jesus Cristo? Ele é o Deus forte que sustenta o universo. Diz a Bíblia em Hebreus 1,3: o Filho é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tudo no universo inteiro é sustentado pela palavra do seu poder.
até mesmo as 4 estações do ano, são sustentadas pelo poder de Jesus. Como Jesus é grande, ele é o herdeiro de todo o universo. Diz a Bíblia em Hebreus 1:2, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Jesus Cristo é o herdeiro dos céus e da terra, estando presente no futuro, e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tenho certeza de que você se lembra das palavras de Jesus em Mateus 28:18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sim, verdadeiramente o Senhor Jesus detém todo o poder no céu e na terra. Todas as criaturas se curvarão perante ele, porque Jesus é o Deus forte. Quando a pessoa tem Jesus no coração, tem o Deus forte em seu coração. Visto que Cristo está vivendo dentro de você, você não precisa preocupar-se a respeito das coisas deste mundo. Nada e ninguém pode derrotar você. A Bíblia nos diz que se Cristo é por nós, ninguém pode ser contra nós. Em quarto lugar, a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Que significa Pai? Nosso Pai é quem cria e protege nossa vida. O pai natural gera e protege seus filhos até que estejam crescidos. Fomos gerados do Pai pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Você e eu não fomos tão somente lavados e purificados de nossos pecados, mas recebemos vida eterna, vida nova, mediante Cristo, da parte de nosso Pai Celestial. Ele é o Criador de nossa vida, pelo que nos unimos a Ele como nosso Pai. Cristo nos protege e cuida de nós com máxima atenção e carinho. É diferente de nosso pai terreno, pois este envelhece e em breve vai embora deste mundo. Mas Jesus Cristo é nosso Pai eterno. Este Pai nunca muda, ele é sempre o mesmo. Por isso, ele está sempre conosco, como um Pai terno que cuida de seus filhos com sua mão poderosa. Jesus Cristo é o Pai da eternidade para seus filhos. Meus irmãos e irmãs, por último, Jesus é o príncipe da paz. A história humana é a história da tribulação. Assim disse o falecido professor Einstein. Não há defesa na ciência contra as armas que hoje podem destruir a civilização. J. Robert Oppenheimer, físico e diretor do laboratório americano que produziu a bomba atômica, disse: depois da próxima guerra, ninguém pode garantir que haverá alguém vivo para enterrar os mortos. Assim se expressou o falecido presidente Kennedy. A humanidade deve pôr um fim nas guerras, ou as guerras porão um fim na humanidade. Mas Lucas 21, 10 e 11 declara: então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Sim, o mundo desde o início até o presente tem estado em contínua tribulação, com guerras e rumores de guerras. Quando você liga a televisão, ou ouve o rádio, ou abre o jornal pela manhã, toma conhecimento de rumores de guerras e notícias de combates reais. Agora mesmo, a guerra na África, na Europa, no Oriente e revoluções sangrentas em outras partes do mundo. As notícias nos falam de rebeliões, de revoltas, de guerras regionais. O mundo não tem paz. Hegel, o filósofo, disse que a história nos ensina que o homem nada aprende com a história. Isso é verdade.
Nem mesmo a Primeira Guerra ensinou alguma coisa, porque logo se seguiu a Segunda Guerra Mundial. E desde o final desta guerra, tem havido inúmeras guerras. Se um dia houver a Terceira Guerra Mundial, ela será um verdadeiro holocausto, porque trará a possibilidade do total aniquilamento da raça humana. Então, onde ou como poderemos usufruir da paz? É impossível termos paz aqui na Terra, mediante esforços puramente humanos. Todos os líderes do mundo clamam pela paz, mas estão perplexos, não sabendo o que devem fazer para instalar a paz. No cristianismo, temos grande esperança de paz, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. De acordo com a palavra de Deus, quando Jesus Cristo voltar à terra pela segunda vez, porá um fim em todas as guerras e conflitos, e trará uma paz duradoura à terra. Até essa ocasião, nós cristãos, por termos a Jesus Cristo em nosso coração, podemos desfrutar de paz em nossa alma. O homem é um ser espiritual que mora num corpo físico. Assim, se recebermos a Cristo em nosso coração, ainda que não haja paz física no mundo, teremos abundante paz em nossa alma. Mediante o sangue de Cristo, somos reconciliados com Deus e podemos chamar Deus de nosso Pai. Que tremenda paz podemos sentir devido ao Espírito Santo que habita em nosso coração. É a presença do Príncipe da Paz que nos assegura essa paz. Na época do ano em que comemoramos a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, podemos esperar com fervor a segunda vinda dele. Desde o tempo de Adão até o primeiro advento de Cristo, a história humana registra a expectativa da humanidade pela chegada do Redentor. Depois, desde a ressurreição e a ascensão de Cristo, a história tem registrado a espera do retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Antigo Testamento tem mais de 300 profecias a respeito da primeira vinda de Cristo, e todas essas profecias foram cumpridas. A mesma Bíblia profetiza a segunda vinda de Jesus, mais de 500 profecias. Considerando que todas as profecias sobre a primeira vinda do Senhor cumpriram-se nos mínimos detalhes, tenhamos fé para crer que as profecias concernente à segunda vinda também serão minuciosamente cumpridas com a máxima exatidão. Quem é que sabe que teremos mais um Natal e depois o segundo advento de Cristo, nosso Senhor e Salvador? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E seu nome para nós ainda é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Receba a Jesus de acordo com esses potenciosos nomes. Reconheça sua presença e ministério de acordo com esses nomes, e você passará a usufruir, exatamente como a Bíblia profetizou, muitas obras poderosas, miraculosas, gloriosas, feitas por Jesus Cristo em sua vida, até que ele volte. Glória a Deus, aleluia, que palavra! Deus abençoe a sua vida, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Glória a Deus, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem.
E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!